uma observação, candidato, no caso específico do mensalão, esse escândalo de corrupção, na verdade, o governo não denunciou nada. Mas a pergunta que eu queria fazer ao senhor diz respeito à traição. O senhor disse a todos os brasileiros, nesse caso, que foi traído, mas até hoje o senhor não disse quem foi que traiu o senhor, não deu os nomes dos traidores. Num outro momento, por outro lado, o senhor manifestou solidariedade abertamente a ex-deputados petistas e a ex-ministros seus. Antes de se tornar presidente, a memória que o Brasil tem, candidato, era de alguém que veementemente cobrava punição para quem quer que aparecesse diante de uma câmera de televisão suspeito de alguma coisa, mesmo que as culpas não tivessem sido provadas ainda. O que foi que fez o senhor mudar tanto de comportamento? Não, primeiro você deve estar falando de outra pessoa. Eu nunca pedi para que ninguém fosse condenado antes de se provar a sua culpa. Até porque não, eu afastei todos que estavam dentro do governo federal foram afastados, todos, sem distinção. Todos os funcionários públicos, seja de primeiro, segundo ou terceiro escalão, afastou o ex-ministro da Casa Civil? Foi afastado. O senhor o Foi afastou? afastado, eu o afastei. Afastei o Zé Dirceu, afastei o Palocci, afastei outros funcionários que estavam envolvidos e vou continuar afastando. Agora, quando se trata de punir, William, punir significa você respeitar o Estado de Direito. Eu quero para todo mundo o que eu quero para mim. O direito de provar que eu sou inocente e o meu acusador provar que eu sou culpado. Antes da gente mudar então de assunto, o seu amigo Paulo Okamoto disse que teria pago uma dívida do senhor de R$30 mil, uma dívida que o senhor nem reconhece. Pelas suas declarações entregues à Justiça Federal, à Justiça Eleitoral, o senhor poderia até ter pago essa dívida. Por que o senhor deixou então ele arcar com esse prejuízo? Veja, primeiro porque ele admite que cometeu um erro de não ter descontado na minha indenização quando eu me afastei do PT. Segundo, eu não devo ao PT, portanto eu não deveria pagar. O que eu disse é o seguinte, quer pagar, se pague, porque eu não vou pagar, porque não devo ao PT. Mas o fato dele e de aliados dele terem tentado tanto bloquear aquela quebra de sigilo, não pode levar o eleitor a pensar que havia algo a esconder, presidente? É um direito dele não querer quebrar o sigilo dele. É um direito de qualquer cidadão. Amanhã isso pode estar acontecendo com você, pode estar acontecendo comigo, pode estar acontecendo com o William. E nós vamos utilizar todos os mecanismos que o direito nos dá para que nós possamos nos defender. Ainda que fosse uma... Não devo, não tomei dinheiro emprestado e por isso não paguei. Ok, presidente, vamos falar um pouquinho de segurança pública. Antes de o senhor assumir a presidência, quando candidato, o senhor repetia, o Brasil não produz cocaína. Para a gente combater tráfico de cocaína, tráfico de arma, tem que fechar as fronteiras. 4 anos o senhor é o comandante maior da Polícia Federal Brasileira e, no entanto, o que se percebe hoje é que o tráfico aterroriza ainda mais. Onde é que o senhor errou? Eu penso que nós precisamos, William, conversar esse assunto com a maior seriedade. Em primeiro lugar, o Brasil tem praticamente 17 mil quilômetros de fronteira. Não é 17 metros, são 17 milhões. 7 milhões 760 de costa marítima e quase 9 milhões de fronteira seca. Se você tivesse um exército de 3 milhões de soldados e uma polícia federal de 4 milhões, ainda assim você não controlaria toda a nossa fronteira. Mas o senhor, como candidato, parecia desenhar um quadro mais fácil, Federal. E nós estamos, não apenas investindo de forma excepcional na inteligência da Polícia Federal, como estamos investindo em criar condições. O nosso tempo estourou, candidato. Para que ela tenha instrumento para trabalhar. O senhor tem 30 segundos para encerrar. Se o senhor se reeleger, o que o senhor considera que terá cumprido a sua meta se o senhor tiver feito? Veja, eu pretendo continuar dando sequência ao que estamos fazendo. Porque o Brasil vive o seu melhor momento econômico, o Brasil cresce o emprego, cresce a economia, cresce as exportações. A única coisa que cai é o salário, é a inflação e os juros que estão caindo. O resto, os trabalhadores tiveram aumento de salário, os aposentados tiveram aumento de salário e o nosso tempo acabou.